Boa noite, Emerson Freitas, para mais essa live toda especial. O Instagram está enviando aqui os convites. Então vamos lá. Viver Master Live, essa primeira live dentro desse nosso novo projeto, Viver Master Live. Hoje eu estarei aqui com a minha amiga Petrúcia de Melo Andrade. Isso mesmo, uma pessoa sensacional, que tem uma bagagem muito grande dentro aí da militância, né, do conselho, não só do direito da criança e do adolescente, como direitos humanos em geral, tá certo? Então, já vá mandando mensagem, convidando o pessoal para estar conosco, tá certo? Viver Master Live. Hoje eu estarei com a minha amiga Petrúcia, semana que vem com a Maduca, na outra semana Lauro Trindade, e encerrando esses 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Dr. Murilo José de Giacono. Então, hoje estou aqui com a minha amiga Petrúcia. Bom, ela já está aqui, já assinou para mim, deixa eu ver se eu já consigo fazer o convite para ela aqui. Só um minutinho, porque... Vamos lá, enquanto isso, vamos compartilhar aí a live. Bom, ela acenou aqui. Manda um oi aí, Petrúcia, porque como você acenou, meio que travou aqui, né? Vamos lá. Bom, enquanto a Petrúcia acena aí novamente, deixa eu ver aqui se eu consigo. Esse Instagram, às vezes, ele dá umas bloqueadas bacanas, né? Opa, agora acho que consegui. Vamos lá. É isso aí, Petrúcia já está entrando. Enquanto isso, compartilha aí, manda aí os aviãozinhos, mande aí os coraçãozinhos para o Instagram entregar, né? Mais essa live aí para mais um de pessoas. Agora eu acho que deu certo, né? Ah, agora sim. Boa noite, minha amiga Petrúcia. Deixa eu ajustar aqui, porque Isso, também tem que ficar, o negócio tem que ficar em pé aqui para poder funcionar. é verdade. Agora com o advento dessa pandemia aí, as nossas casas viraram estúdios, né, Petrúcia? Então, Verdade, verdade. a gente vai improvisando e vai ajeitando aqui e ali, né? Vai improvisando, isso mesmo. É isso aí. Ô, Petrúcia, mas é um prazer muito grande, uma alegria imensa estar com você, tá? Você, essa pessoa sensacional, né? Essa pessoa, ela é sempre esse alto astral, né? Uma pessoa que tem, todo mundo fala, ó, a Petrúcia, quem fica perto dela não consegue ficar triste, é uma pessoa muito, muito alegre. E eu fico muito feliz. Obrigada pelo convite, né? Eu acho que assim, esse dia é muito especial, né? Muito especial mesmo para todos aqueles que defendem direito de criança e adolescente. Esse é um dia ímpar. Então, assim, um motivo de alegria estar aqui, né? Participando dessa live com você e com todos os conselheiros tutelares. Legal. O Petrúcia, bom, para quem ainda não me conhece, né, eu sou o Emerson Freitas, eu sou consultor em Direitos Humanos de Criança e Adolescente, e estamos com esse projeto, Viver Master Life. E a Petrúcia está abrindo hoje, né, hoje que é o dia do aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós estamos abrindo essa série de lives. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, e depois a Petrúcia fala um pouquinho mais sobre ela, né, a Petrúcia de Melo Andrade. Ela é psicóloga, especialista em criminologia, né, mestranda em educação, consultora Claves. Ela atuou como secretária nacional dos direitos da criança e do adolescente e ela também é ex-presidente do CONANDA. Tá? Então, assim, é uma bagagem muito grande, eu acredito que nós vamos aprender muito, né? E antes que o pessoal já comece até a perguntar, fiquem tranquilos, essa live vai ficar salva, e posteriormente eu vou direcioná-la para o meu canal lá também,
do YouTube, tá bom? E deixa eu fazer um convite aqui. Você que já me segue, começa a seguir também a Petrúcia aí no Instagram, tá certo? Canal do YouTube você tem, Petrúcia? Não, né? Tem, não, ainda não, mas vou fazer. Opa, vai ser legal, né? Então, você que segue a Petrúcia também quiser nos seguir, nós estamos aqui, tem um canal, a live vai ficar salva lá também no canal, tá bom? Mas pode fazer a sua apresentação aí, Petrúcia, tá bom? Fiz essa breve apresentação e é um prazer estar com você aqui. Tá, obrigada pelo convite, né? Como eu falei no início, está participando hoje dos 31 anos do ECA. Eu que na década de 80, final da década de 80 para 90, né, na época da Constituição Federal, a gente, da promulgação, né, em 88, a gente estava nas ruas pelos direitos de criança e adolescente, né, conseguindo assinatura para que o artigo 227 ele fosse transformado no Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente observa que naquela época as questões das violações de direito de criança e adolescente envolvia a questão da fome, da desnutrição, né? Quem lembra da multimistura, quem lembra dos governos federal fazendo propaganda, ensinando os pais a fazer soro caseiro para hidratar crianças, né? Uhum. E a violência que as crianças sofriam nas ruas, né? Situação de rua, muitas vezes era envolvida com tiner, cheirando tiner e cola de sapateiro, né? Que a gente ainda tivesse nessa luta. E a gente observa que, mesmo com toda essa conquista do Estatuto da Criança e Adolescente, com toda uma legislação maravilhosa, referência no mundo inteiro, a gente ainda tem muitos desafios, né? Hoje a gente observa que as crianças e adolescentes mudaram muito, né? Hoje nós temos o desafio da internet, né? Nós temos hoje crianças, né, sendo vítima de bullying na internet, de violência sexual na internet, né? A gente tinha, no passado, as crianças podiam brincar na rua, hoje, muitas vezes, a criança não pode ir nem numa padaria buscar um pão, porque está sujeito a sequestro, a abusos, né? Então, assim, por um lado, a gente fica feliz de ter uma legislação tão avançada, mas, por outro lado, é uma preocupação que a gente precisa envolver todas as pessoas, né? Como diz o artigo 227 da Constituição e o artigo 4º do ECA, né? Que eu vou até ler aqui, né? Que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E a gente sabe como que cada dia esses desafios, né, isso vem se aprimorando, né, o Estatuto da Criança e Adolescente ele vem se aprimorando a cada ano. Cada ano ele se alguém sugere alguma uma lei para potencializar os direitos de criança e adolescente, né, como o marco legal da primeira infância, a gente sabe da importância dessa primeira janela de oportunidade na vida das crianças, né? Então, a gente está aí com muitas coisas, muitos desafios, principalmente agora com o retorno às aulas, né? E aí, principalmente vindo de uma pandemia, com certeza os conselhos tutelares vão ter muito trabalho aí pela frente. Então, é importante que a gente esteja trabalhando muito nessa questão, e eu falo que os conselheiros tutelares, para além do profissionalismo, eles têm uma missão, que é a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. É isso aí. E aí a gente vai conversando, né? Nessa trajetória aí a gente vai conversando e vamos contando essa história, essa trajetória, né? Como eu já coloquei aqui, uma trajetória de militância, por entender, né, que crianças e adolescentes são prioridade absoluta, né? Absoluta na legislação, absoluta no reino de Deus, né? Porque eu sou uma pessoa cristã, e a gente sabe que essa criança também é prioridade no reino.
Então, é importante que a gente esteja... porque como a criança não tem um sindicato, né? Hoje, ouvindo a fala da ministra Damares, ela falando que a gente não tem uma marcha do orgulho da infância. A gente precisa, como defensores dos direitos da criança e adolescente, inclusive, eu quero lançar esse desafio aqui, a gente, Legal. como defensores dos direitos de criança e adolescente, lançar uma marcha do orgulho de ser criança e adolescente no Brasil. Eu acho que a gente pode levantar essa bandeira e, com certeza, muita gente vai dar apoio, porque nós precisamos. Criança e adolescente, ela não vota, ela pode não votar, criança não vota, mas adolescente pode votar, mas a família vota, né? Então, é importante, né, que essa criança seja prioridade no orçamento, prioridade, por exemplo, os conselhos tutelares serem equipados, porque muitas vezes a gente observa que trabalham numa situação de penúria. Tem alguns municípios que os conselhos tutelares trabalham numa situação de penúria, e a gente precisa estar trabalhando juntando forças, né, com os fóruns, né, com o legislativo, para que a gente possa realmente fazer um trabalho realmente de defesa dos direitos de criança e adolescente. Petrúcia, você falou algo muito interessante. Eu estou vindo também de uma maratona, né? Eu até brinquei com você agora à tarde, que eu estava com medo de abrir a geladeira e sair uma live lá de dentro, né? Mas isso é importante, né? É muita gente envolvida e eu fico muito feliz. Agora mesmo nós estamos tendo várias lives, eu já quero de antemão agradecer a todos que estão nos prestigiando e todos que irão nos prestigiar posteriormente, né? Mas eu realizei uma live hoje, Café com Conselheiro, realizei uma live ontem, juntamente com uma deputada estadual aqui no estado de São Paulo, e o que eu percebo, Petrúcia, nesses 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a mentalidade do brasileiro ainda é a mentalidade menorista. Muitos ainda estão, e quando eu falo do brasileiro, não é só da sociedade, é do poder público, é das autoridades policiais e até mesmo os magistrados. Estão ainda com aquela mentalidade do menorista, né? do Código de Menores. Né? Ou seja, no Código de Menores, apesar de já ter toda essa questão da defesa do direito, mas o Código de Menores, o que emplacou foi o quê? Defender a sociedade do menor infrator. Né? A criança e o adolescente não eram sujeitos de direitos. Né? Era algo assim que protegia a sociedade que era protegida. Né? E algo que você falou também, só para completar aqui, da questão de que a criança não vota, de que a criança não produz, que o adolescente, não é? Então, são seres, né? São seres humanos que não têm o direito na sua totalidade, não é verdade? Então, nós precisamos levantar essa bandeira. Né? Pode... Olha, quando você traz toda essa questão, é como se as pessoas lessem e não entendessem o que está escrito ali, né? Porque a gente observa, né, que até mesmo conselheiros tutelares, mesmo com medo ou com receio de acolher, de fazer um acolhimento de uma criança, mesmo em situação de urgência e emergência, essa criança, muitas vezes, tem uma legislação que fala que essa criança só pode ficar 1 ano e 8 meses dentro de uma unidade de acolhimento institucional, e a cada 3 meses tem que ser revista, e muitas vezes isso aí o judiciário vai fazendo, não sei se vista grossa ou não entendendo essa questão, e essa criança vai ficando muito tempo lá. Então, esses direitos, muitas vezes, estão sendo violados também por esse Poder Judiciário. Eu acho que cabe a alguns juristas, ou até mesmo essa união de pessoas, esse webinário que a gente tem promovidos, trazer essas questões para discussão. Hoje mesmo aqui a desembargadora doutora Valéria, aqui de Minas Gerais, fez uma provocação nesse sentido. Né? Eu acho que é importante estar fazendo essas discussões para que esse judiciário também entenda que ele faz parte desse sistema de garantia de direitos. Né? Não é só conselho tutelar, não é só a sociedade civil, não é só o governo, somos todos nós. Então, se todos
se envolve nessa questão da proteção da criança e do adolescente, nós teremos, com certeza, uma sociedade mais justa, igualitária, né, com as crianças e adolescentes sendo protegidas. E quando você fala aí dessa questão de que todos têm a obrigação, inclusive você lê o artigo 4º, e o artigo 4º começa falando da célula máter, da família, da comunidade, da sociedade, do poder público em geral, e você também falou dessa questão do envolvimento do próprio judiciário, né, um envolvimento maior, e a gente vê o seguinte, que as pessoas acham que o conselho tutelar é aquele que faz tudo. A obrigação é do conselho tutelar. Todas as vezes que acontece alguma aberração envolvendo as nossas crianças, os nossos adolescentes, qual a frase, o Petrúcia, que vem na cabeça de todo mundo? Aonde estava o conselho tutelar? Não deveria ser o contrário? Aonde estava a família? Aonde estava a comunidade? Aonde estava a sociedade? Não é verdade? Pois é, quando a gente teve um bate-papo antes, a gente até falou sobre isso. Como que essa sociedade entende essas instituições, né? Porque quando a gente fala de Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar foi criado, né, pela Resolução 139 do CONANDA, né? E aí, como uma resolução muito importante, e é importante que lá é um órgão de defesa, né? Quem que está no tripé ou no topo da proteção? É a família. É a família que está lá no topo da proteção. E o Conselho Tutelar está na defesa. E aí, muitas vezes, por exemplo, o menino tem um problema na escola, chama o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não é para resolver problema de disciplina na escola. Eu acho que nós precisamos também que a sociedade, né, nesse artigo 4 no artigo 227, essa sociedade também entenda o papel dela. Né? Nós estamos na Constituição Cidadã, onde todos têm seus direitos, o direito da mulher, o direito da criança, o direito do idoso, mas é importante também que todos entendam, né, os seus papéis. E o Conselho Tutelar, ele tem um papel da defesa dos direitos, ele tutela o direito da criança e adolescente que foi violado, né? Que foi violado. Então, não brigou, chama o Conselho Tutelar. Tem pais e mães que muitas vezes, para o filho obedecer, falam assim, vou chamar o Conselho Tutelar para você. Quer dizer, que referência ele está passando para as crianças, né? Tratando o Conselho Tutelar como algo repressor, quando na realidade ele está tutelando os direitos de criança e adolescente que foram violados, né? Muitas vezes a gente sabe, né, pelo Disque 100 aí, os relatos, os números do Disque 100, a gente observa que os maiores violadores estão dentro da família, né? Então, é outra questão também que a sociedade também pode estar envolvida. Houve a criança chorando, né? A gente tem casos aí de crianças que foram mortas pelos pais, né? E muitas vezes os vizinhos não viram, não se atentaram para isso. Então, se no artigo 4º fala que é dever de todos estar protegendo, da comunidade, e aí quando eu falo da comunidade, eu também falo da comunidade de fé. Por que eu falo da comunidade de fé? Tem igrejas aí que se reúnem de segunda a segunda. Também é um papel dessa sociedade, dessa comunidade de fé, entender que direito de criança e adolescente, do idoso, da mulher, de todos, zelar por esses direitos é tarefa de todos. Não é só de um, não é só do Conselho Tutelar, não é só do juiz, não é só das autoridades, né? Mas de toda uma sociedade que quer ou luta por uma cultura de paz. O Petrúcia, você falou algo interessante agora. Você falou da comunidade de fé. Você é cristã, eu também sou cristão. Para aqueles que não sabem, eu sou pastor batista. E assim, Petrúcia, nós desenvolvemos um trabalho nessa luta aí contra a violência sexual, principalmente. Eu tenho uma capacitação, uma palestra que chama O Grito dos Inocentes. Eu ministro em prefeituras, eu dou capacitação para Conselho Tutelar, e a prefeitura, eu tenho um valor que é cobrado, é meu trabalho. Agora, quando eu vou numa igreja, quando eu recebo o convite de uma igreja, eu não cobro nada para ir na igreja. E eu vou te falar a verdade, eu fico um pouco decepcionado. Eu estava conversando isso com o pastor Elias, o secretário lá de Desenvolvimento Social de Ibirité, né? Isso, nosso grande amigo. Um abraço para ele. Não sei se ele está nos assistindo, né?
Mas eu estive Aham. conversando com ele, abrindo meu coração, falando, olha só, na igreja a gente não cobra, e dificilmente um pastor abrir um espaço, Petrúcia, para a gente levar essa temática, para falar dessa temática, para a gente ministrar, e mesmo a gente sendo um cristão, sendo também um pastor, não é, tratando um assunto com muita responsabilidade, com muito temor e tremor, né, tanto no quesito da lei, quanto também no quesito da espiritualidade, no quesito respeitando também, né, a fé e respeitando, acima de tudo, a própria palavra de Deus. Né? Infelizmente. Olha, eu vou te falar que, assim, uma questão, quando eu falei que criança é prioridade no reino, porque eu trabalhei numa determinada instituição, que a gente tinha muita dificuldade de que as pessoas entendessem que as políticas públicas, elas dialogam com a política de fé, né? E aí, se a gente vai pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, e você transfere para a situação de Moisés, coloque Moisés ali no centro como a criança. E você tem uma lei, você tem o Estado ali representado por um decreto, né, de Faraó, que determina que as crianças fossem mortas, né? Verdade. Ali tem um estado que tem uma lei que é contra a vida, né? E hoje a gente tem aí no Congresso aí muita gente ainda querendo trabalhar contra a vida, né? Nós, graças a Deus, temos hoje um governo que é a favor da vida, né? Mas naquela situação de Moisés tinha um estado que era contra a vida. Nós tínhamos ali as parteiras representando a saúde que preserva a vida. Nós temos ali também as donzelas de Faraó, que representam o conselho tutelar. Foi eles que acharam a criança, né? E leva essa criança, retira a criança ali. Qual que era o direito que estava, os direitos que estavam sendo violados ali quando aquelas donzelas retiram aquele menino da água? O direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à convivência familiar comunitária, o direito à segurança alimentar e tantos outros direitos que a gente poderia elencar ali. Né? Nós temos ali também a situação da família em situação de vulnerabilidade, que era Miriam. Nós temos ali também a filha de Faraó, representando o Ministério Público, porque é esse Ministério Público que vai encaminhar essa criança. E nós temos a Joquebede, que é família acolhedora. E olha que interessante, o ECA divino não tem abrigo, tem família acolhedora. Deus quer para as nossas crianças que elas estejam em família. Olha que coisa linda! Olha que coisa maravilhosa, né? E mesmo a gente, eu estou escrevendo um livro sobre isso, né? Legal. E a gente Benção. família acolhedora, eu estou querendo fazer toda essa analogia das políticas públicas com a Bíblia, né? Estou escrevendo um livro sobre isso, né? Inclusive para falar de família acolhedora, né? Então a gente temos essa dificuldade de a igreja entender o papel dela, da comunidade de fé entender o papel dela. Porque não é pregar o porvir, mas é o pregar o aqui e agora, né, para uma cultura de paz para todos. Porque quando o reino chega a uma transformação social, então essa comunidade de fé tem um papel preponderante na sociedade, porque ela reúne ali de segunda a sexta toda a matricialidade familiar, do idoso ao bebê. Então, ali ela tem um público que ela pode estar trabalhando. Se não quer estar trabalhando em plenária, dentro durante os cultos, trabalhe nas suas escolas bíblicas, trabalhe nos seus grupos de estudo, nos seus GTs e tantos outros, né, tantas, como é que se diz? Possibilidades que tem dentro dessas comunidades. Então, assim, é importante que a gente se una nessa proteção de crianças e adolescentes se a gente quer uma sociedade mais digna, mais equilibrada, ter o melhor lugar para as crianças nascerem, né, e viverem em paz, né? É verdade. Inclusive, não só no âmbito das igrejas evangélicas, mas também na própria igreja católica, os espíritas, né? A gente precisa... Eu vejo que criou-se esse ranço, né? Criou-se esse ranço no Brasil
de que o Estado ele precisa ser, o Estado não é ateu, ser laico não é ser ateu. E como você falou, as políticas públicas, ela tem que conversar também com a religião, porque a religião, ela vai ser um refúgio, inclusive é garantido dentro do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. A liberdade religiosa está garantida, né? E quando você falou aí, mais linda essa analogia que você fez aí sobre a situação do menino Moisés, né? Nunca tinha pensado, olha que coisa maravilhosa, fantástico isso aí. Parabéns, tá, Petrúcia? E a gente vê que desde aquela época, vamos um pouquinho para frente, na época de Jesus, quando criança também não era benquista, tanto é que naquela época tinha o quê? Órfãos e viúvas, né? Órfãos e viúvas. E quando Jesus Cristo estava pregando uma certa feita, começaram a chegar um monte de crianças, e todo mundo começou a repreender, e Jesus falou, não, deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, né? Então a gente precisa valorizar mais, né? A gente precisa valorizar. Eu já vi até mesmo conselheiro tutelar, né, que fica, não, eu tenho que ficar do lado do pai, porque é o pai que vota em mim. Aí é complicado, né? Não é? Ah, ela está preocupada com a reeleição, Petro, com a recondução, na verdade, né? Que nem eleição é. É complicado essa questão. Isso me preocupa muito, porque quem trabalha ou quem é apaixonado por vidas, eles não se importam com reeleição, né? É verdade. Não se importam, porque o seu envolvimento é tamanho, você passa uma segurança, uma confiança para as pessoas que você trabalha, que essa recondução, você não precisa se preocupar com a recondução. O que a gente observa hoje, e o que a gente está trabalhando no nível federal, é justamente repensando essa legislação para o Conselho Tutelar. Porque hoje o conselheiro, ele usa, muitas vezes, não estou falando aqui de todos, mas muitos conselheiros, eles utilizam do Conselho Tutelar para subir para ser um vereador, para a carreira política. E, para além dessa carreira política, é quase que uma missão você defender direitos de crianças e adolescentes, né? Então, a gente hoje observa que muitos conselheiros muito mais preocupados consigo do que com a criança e adolescente. Não quero dizer que as pessoas não tenham seus direitos sociais, não tenham que lutar por melhores salários, não quero dizer isso. Eu só quero dizer do compromisso, porque quando a gente foi para a rua, quando a gente cria conselho, outra questão que eu observo, né? Como presidente do Conanda, fiquei, né, uma gestão como vice-presidente, como presidente, depois como vice-presidente, assumi agora como presidente e saí agora dia 1º de julho de 2021, né, para me dedicar também à minha família, porque eu moro em Belo Horizonte, ficava em Brasília, vindo todo dia, a cada 15 dias, isso estava me desgastando muito, então eu optei por concluir, assim, né, me dedicar ao meu mestrado, porque outra questão do mestrado que está me movendo ou consumindo é a questão que a gente observa que o adolescente ele fica no limbo dos 12 até os 15 anos, porque mesmo tendo uma política da aprendizagem, essa política não absorve adolescentes. Ele fica de 12, 13 anos, 12, 13, 14, 15, só vai entrar para as empresas com 16 anos e ele fica livre e acaba sendo cooptado pelo crime, pelas drogas. A gente observa que o trabalho infantil, os meninos migraram para entregar drogas. Então, uma das questões do meu mestrado é justamente trabalhar políticas públicas e, quiçá, um marco legal da adolescência focado na segunda janela de oportunidade, porque eu creio na rapaziada, né? Eu creio na criança e no adolescente como o futuro da nação. E se a gente não envolve a política pública e todos nós pensando numa política para tirar esses meninos da vulnerabilidade, eles não vão sair. Eles entram no socioeducativo, que muitas vezes não socializa nada, né? Eu não estou aqui criticando, mas a gente sabe os desafios que nós temos.
A própria lei da aprendizagem, muitas vezes, os meninos que é de periferia, eles não dão conta de ficarem numa aprendizagem, que ele vai ficar no escritório. Primeiro que os meninos já estão tatuados com um brinco, com o boné para trás. Chega na empresa, quer enquadrar esse menino dele, andar toda bonitinha, arrumadinho, não falar gíria. Então, assim, é um mercado muito seletivo, que esses meninos muitas vezes não encaixam. E a gente precisa pensar numa alternativa para alcançar esses meninos, seja em curso com o Sistema S, né? Cursos menores. E às vezes alguém fala, o menino não pode pegar numa faca para ser um churrasqueiro, mas pode pegar em arma. Né? Às vezes o menino não pode pegar uma tesoura para fazer cortar cabelo, mas ele pode outras coisas. Então a gente precisa repensar essa política também para alcançar esses meninos, principalmente adolescentes que estão aí em unidade de acolhimento institucional, meninos que estão em meio aberto, meio fechado. A gente precisa pensar, porque é pelo trabalho que há inclusão. Né? Além da educação também, né? E a gente sabe como que esses meninos... E olha só que interessante, os meninos, quando eles saem da quinta série, da quarta para a quinta série, né, que eles mudam, tem um professor só que eles chamam ele de tio, ali tem uma filiação, se importa com essa criança. Quando eles passam para o quinto ou sexto ano, entra vários professores, esse menino não se identifica, o que acontece? Eles abandonam a escola. Às vezes ele ama a escola, mas odeia a sala de aula e acaba evadindo. Isso é o que está posto nas escolas públicas. Então a gente precisa pensar, né? A academia precisa pensar como que a gente vai abordar essa questão, que está aí, né? Que eu falo que a adolescência está no limbo, gritando para uma intervenção, né? E a gente está aí esse mestrado é lá na UNB, estou muito feliz, né? Meu orientador, o professor Bernardo, que é da escola da Indica, né? Escola Nacional do Direito da Criança e Adolescente, lá na parceria com a UNB. Então, estou muito feliz com isso. E a gente precisa estar unindo forças para pensar em outras alternativas, né? Então, é verdade. Ô, Petrúcia, você falou algo muito importante. O problema é que às vezes a gente fica insistindo e fica achando que não está acontecendo. Igual um exemplo, a própria questão da violência sexual. As pessoas com a pandemia, acabaram-se as violências sexuais porque as crianças estão em casa. Né? E, na verdade, nós não temos dados disso ainda, né? Mas a questão da violência sexual, às vezes, aflora o que a gente tem conhecimento, né? Eu digo o seguinte, que é 2 por 10. Se 2 teve conhecimento de 2 crianças, né, que foram abusadas, né, tem mais 8 ali que não teve essa descoberta, porque dentro de casa é muito difícil, porque na maioria das vezes o violador é o próprio pai, padrasto, a própria mãe, né, tá dentro da própria casa. Então, às vezes a gente fica nesse pensamento que está tudo bem, do jeito que está bom. Então, a gente precisa realmente repensar a política pública, principalmente para o adolescente, né? Que eu tenho o meu filho, ele é adolescente, ele completou 12 anos agora, né? Essa pandemia, ele está assim, não pode fazer nada, né? Não tem como fazer nada no futebol que ele gosta, essas coisas todas. Então, realmente, a gente precisa repensar toda essa questão, né? E quando a gente fala de trabalho infantil, né, a gente vê que o trabalho infantil hoje, né, que mais absorve as nossas, até mesmo crianças e adolescentes, é o tráfico. Né? É o próprio tráfico. Né? Então, infelizmente... E você traz preocupação com a questão do abuso sexual, né? Porque a violência sexual ela tem várias, né, várias vertentes, né, ou vários eixos. Nós temos a violência sexual, que é o abuso sexual, que ele pode ser intrafamiliar, extrafamiliar. Então, assim, e a gente, na pandemia, uma das questões que no Disque 100, os dados do Disque 100, deu uma redução de aproximadamente 10%. E na época, né, que a gente ainda estava no governo, uma das questões que o Vidor, o doutor Fernando, inferiu, é que como as denúncias muitas vezes parte da escola, e por a escola não estar em funcionamento, houve uma redução.
né? Houve essa redução dessas denúncias, mas que geralmente essas denúncias são subnotificadas, e a gente sabe disso, né? Uhum. Até porque quando é exploração sexual, que é extra, que essa violência é cometida por estranhos ou pessoas não do seio da família, é mais fácil, não há um pacto do silêncio. E quando há o pacto do silêncio, e a gente que já trabalhou, eu sou psicóloga de formação, a gente atendia crianças abusadas e muitas vezes ela falou, eu não quero denunciar definitivamente, porque eu vou ser com essa denúncia, meu pai pode sair de casa, pode ser preso, pode. Então, assim, a criança se responsabiliza. Além da dor, né? E a gente trabalha no sentido de falar, você não é a responsável. Você não precisa se culpar, né? E também ainda existe uma outra questão dessa culpa dessa criança ou do adolescente, porque o corpo responde a estímulos, né? E às vezes essa Uhum. criança tem toque, né? E às vezes ela fica, mas eu gostei, eu não denunciei, né? Então é importante que a gente também entenda esse outro lado, né? E esteja pronto para ouvir essa criança sem a crítica de falar por que você não denunciou ou por que você estava gostando então, né? Então é importante que a gente, os defensores de direito de criança e adolescente, estudem bastante para poder fazer um trabalho que ofereça dignidade e proteção à criança e adolescente. Agora, eu também estava falando dessa questão dos conselhos, né? O conselho o CONANDA é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Aí nós temos o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente e geralmente o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente é que está junto. Não quer dizer que o Conselho Tutelar está subordinado, mas ele integra o sistema de garantia de direito. Né? Uma das questões que a gente tem discutido muito em nível nacional é que muita gente entende a autonomia como independência, e não é. Né? Tem pessoas que falam, eu não vou preencher o CIPIA, né? Que é esse sistema de informação. Se você não preenche o CIPIA, como é que você tem dados? Como é que você pode falar ou você levar para o seu vereador, para o seu prefeito, e falar, olha, nós temos X casos de violência, aqui, ó, os dados do CIPIA. Se você não preenche, tem conselheiro que fala, eu sou autônomo, eu não vou preencher, eu não quero preencher. Né? E tem uma rixa muito grande do Conselho de Direito com o Conselho Tutelar e vice-versa. A gente Verdade. precisa acabar com isso, porque ambos integram o SGD, que é o Sistema de Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes, e se o Conselho Tutelar tutela o direito, quem delibera sobre a política pública é o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Então, não adianta o Conselho andar por um lado e o Conselho de Direito para o outro, tem que andar junto, porque ambos fazem parte do sistema de garantia de direitos, né? Assim como a sociedade civil, o judiciário e tantos outros atores. Então, se a gente trabalha em conjunto, vai fortalecer muito mais essa política. Mas se fragmenta, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E quem que perde? A criança, o adolescente e todas as instituições, né? A gente, inclusive, pensou, né, quando estávamos no nível nacional, pensando em trabalhar, inclusive, com o Supremo Tribunal Superior Eleitoral, para que tivesse uma parceria com os outros tribunais, para que os candidatos tivessem esse compromisso com a infância. Se a criança é prioridade absoluta, ele tem que ser prioridade absoluta em todos, no orçamento, porque eu já fui gestora no município e a gente listava tudo que a gente queria, X verba para creche, não sei o quê. Como a criança não vota, quando chegava lá na Câmara dos Vereadores, cortava onde? Na criança, pá, 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 pá. E aí, como é que a gente faz? Tem conselheiro tutelar que a gente, muitas vezes, hoje o governo federal oferece o kit, né? O kit de equipagem para conselho tutelar, e por causa de tanta demanda de pessoas que não têm nem celular, o kit agora vai acompanhar 5 celulares para que os conselheiros tenham o governo federal fortalecendo os conselhos na ponta. Porque, olha, pode alguém falar mal desse governo, mas se tem um governo que se preocupa com a pauta da criança e adolescente, é o governo federal, e eu estive lá 2 anos e meio,
que posso falar de cadeira essas questões. O Inclusive, Petrucci. fortalecendo o CPA, que é o Comitê de Participação do Adolescente, que desde 2005, que a gente, nas conferências, a gente tentava implementar isso, ouvir a criança e adolescente, porque é o único conselho que o sujeito de direito não é ouvido. Né? Então, é importante que, essas políticas também tenham a participação de crianças e adolescentes. E nós conseguimos implementar hoje 47 adolescentes do país inteiro têm assento no Conanda. Isso é muito importante. Legal. E aí a gente lutar também para que eles tenham assento tanto nos conselhos estaduais quanto nos conselhos municipais. E legal. Contamos com conselheiros tutelares para isso, né? Entender essa política, entender que ninguém está prestando favor, é uma questão de direitos, direito para todos. E outras coisas que eu acho bacana também no governo federal hoje, que não é mais direito de minorias, mas é o direito, o artigo 5º da Constituição, que garante direitos para todos. Isso é fantástico. Legal. O Petrúcia, algo que todo dia o pessoal me pergunta, em relação, você falou aí do kit de equipagem para os conselheiros tutelares, que aí você falou que ele agora vai ou foi ampliado, inclusive com celulares. Isso é muito importante, porque os conselheiros, em sua maioria, usam até mesmo o celular pessoal para demandas do conselho, que não é bom. Né? Como que está a questão hoje para conseguir os municípios que ainda não conseguiram esse kit, para que eles possam conseguir? Você tem essa informação? Olha, o que acontece? É sabido hoje que 60% hoje do orçamento da União está na mão dos deputados, né? Uhum. Então, esse 60% hoje, para que a gente faça a equipagem de conselho tutelar, hoje a Secretaria Nacional dos Direitos de Criança e Adolescente sai ali naqueles gabinetes falando dos conselhos que ainda não estão equipados. Levando todo esse convencimento para o legislativo, né, os deputados, que precisa equipar esses municípios. Só que a gente observa o seguinte, eles perguntam assim, ô fulano, né, chama alguém e vê lá se tem base eleitoral, porque um carro de conselho tutelar mostra assim, olha, a força daquele deputado que está aportando recursos naquele município. Então, a gente também está pensando, né? Aí já estou pensando num outro formato aqui fora, porque eu não estou mais no governo, a gente pensar como fortalecer isso, né? Aqui eu estou em Minas Gerais, nós temos 853 municípios, e ver quantos municípios que ainda não estão, e lá naquelas emendas de bancada, porque nós temos emenda impositiva, nós temos emenda de bancada, emenda individual, e geralmente os kits de conselho tutelares vão nas emendas individuais. Então, a gente pensa, de repente, as emendas de bancada daquele estado, equipar os conselhos que ainda não estão equipados, né? E ver como vai conseguir isso. É uma articulação, né? Hoje eu já não estou no governo, mas a gente pode estar fazendo isso através de fóruns, através, né? Juntando as demandas para poder está levando esse pleito lá para os deputados, né? Porque eu acho acho não, tenho certeza, a proteção de crianças e adolescentes, a criança e adolescente são prioridade absoluta e nós temos que lutar por isso. Legal. Então, assim, a orientação que eu tenho dado, então, não está equivocada. Eu tenho orientado os conselheiros tutelares a procurarem, né, um deputado federal. Eu falei, porque a informação que eu tinha aí, acredito que a confirmação é essa. Hoje, o caminho seria uma emenda parlamentar, né, que contemplasse esse kit de equipagem para o município. Então, é um trabalho de articulação. O que eu falo, Petrúcia, eu fico assim, muito chateado quando eu chego num conselho tutelar, tá todo mundo lá de braço cruzado, falando assim, não tem nada para fazer, não tem denúncia. Eu falei, mas o conselho tutelar agora é a polícia para trabalhar com denúncia? O conselho tutelar, ele recebe informação, né, de violação de direitos. O conselho tutelar, ele tem que articular, você falou aí do Conselho Municipal de Direitos,
tem que articular não só com o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, mas com todos os conselhos, ele tem que articular com todos os órgãos do município, inclusive com o Poder Executivo e com os vereadores. Ah, mas como que eu consigo essa emenda? Reúne os vereadores e fala, a gente precisa desse kit de equipagem. Esse kit de equipagem está lá, a gente pode conquistar através de uma emenda parlamentar. E quem tem os contatos com a emenda parlamentar, com os parlamentares, são os políticos, os vereadores, os prefeitos. Então, o Conselho Tutelar precisa ser proativo. Essa questão de fazer a articulação. O que eu falo é isso. O Conselho Tutelar não quer ir na delegacia, não quer se responsabilizar por coisas que não são atribuição dele, mas ele tem que ser articulador em todas as questões. Concorda, Petrus? E é interessante quando você fala isso, o conselheiro que é muito articulado, ele conhece toda a rede. Com certeza. A rede socioespacial. E é importante essas articulações para fortalecer essa rede, até para ele ter para onde encaminhar. Né? Porque a rede, eu falo que a rede, o ideal seria que ela fosse efetiva, mas a rede ela é afetiva. Se eu te conheço, eu associo com você e a coisa flui. Então, é importante que esse conselheiro esteja mobilizando, fazendo visita nas escolas, eventos. Né? Aqui nós temos a atribuição do Conselho Tutelar, no artigo 136, e ali tem tanta coisa que você pode estar fazendo para além de só receber as denúncias. Né? Eu acho que nós temos 5 conselheiros, e de repente tem um que é mais, porque cada um vai ter o seu perfil, né? Mas vocês podem estar... É importante essa articulação, esse diálogo, né, com o judiciário, com toda a rede, com a assistência social, com a rede de saúde, com a rede de educação. É importantíssimo isso. E quando você tem um conselho proativo, há uma união dessas forças. Né? Eu lembro que a gente, em um determinado município, nós recebemos uma verba para fazer um trabalho tinha muitos assassinatos, né? Morria-se aproximadamente de 15 a 16 adolescentes por final de semana, né? Não é novidade, não é segredo, né? Isso foi na cidade de Contagem, né? E aí nós recebemos, né? A cidade recebeu uma verba, né, da ONU. Já morei em Contagem. De 2 milhões, e aí todo mundo se articulou. Comunidade de fé, judiciário, a escola, e todo mundo. E aí aconteceu um milagre. Durante 4 anos, né, que esse programa esteve nessa cidade, não morreu um adolescente naquela região onde o projeto estava sendo executado, por aquelas questões ali. Né? Então, a gente observa que se a rede se junta, muitos problemas vão ser superados, com certeza. Né? Os pais foram para a escola reformar a escola, outros pintaram, outros foram buscar doação no Leroy Merlin, na Telha Norte, para poder fazer alguma série de coisas que tinham que fazer. Nós recebemos, né, na época, 2 milhões em tecnologia social. Aí veio o pessoal do Circo Voador do México, veio o pessoal do TZ10 da Colômbia. Então, assim, foi muito bacana. Isso foi tecnologia social. Os meninos faziam o rap da cidadania, né? Um lugar que era todo depredado. Eles fizeram... como é que se diz? Pintaram lá, grafite, mas com direitos de crianças e adolescentes, assim. Uhum. Foi um negócio assim, de transformar a escola, né? Tinha uma escola lá que fizeram uma metodologia chamada... esqueci o nome da metodologia agora, que teve o dia do milagre, né? Todo mundo decidiu, e quando o pessoal entrou na escola, né? Que a escola estava toda reformada, toda pintada, os meninos ficaram encantados, e a partir daquele momento que a família toda se envolveu naquele projeto, né? A metodologia chama Oásis, Jogos Oásis. Né? Foi maravilhoso ali, quando teve o dia do milagre, que todo mundo chegou naquela comunidade sem lixo, sem nada, e aí todo mundo começou a cuidar. Então, é importante que todos se juntem,
né? Sonhar uma cidade melhor, né? E metodologia nós temos, tantas pessoas interessadas em transformar o mundo, né? Tantas pessoas aí não são, eu não diria militantes, mas são pessoas que dedicam a vida na proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Então, tem muita coisa interessante a ser construída. E Conselho Tutelar é mais uma peça na engrenagem, né? Eu acho que fazer parte desse sistema de garantia de direito é um privilégio. É um privilégio. Com certeza. E eu digo o seguinte, Petrúcia, que não tem como eu desempenhar a minha função se eu não conheço a minha atribuição. O problema é que com esses 31 anos, é muita distorção. Herdamos, eu falei no começo aqui, essa doutrina minorista, desculpa o termo, mas eu chamo de herança maldita, né? Porque sempre foi feito assim, sempre assim, o Conselho faz isso, e engessaram o Conselho Tutelar em uma distorção, e o Conselho Tutelar ele não tem tempo nem de aprender. E a gente vê que alguns municípios não querem investir, um exemplo, eu sou capacitador, eu rodo aí o Brasil todo, capacitando, tanto presencial como online, e eu tenho percebido que muitos lugares que eu passo, o legislador depois torce o nariz, porque o conselheiro tutelar ele passa a cobrar mais, ele passa a requisitar mais, ele passa a articular mais. Igual, exemplo, uma atribuição que está dentro do 136, o inciso 9, assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. É a atribuição do Conselho Tutelar articular com o Poder Legislativo local. Agora, me responda, Petrúcia, dificilmente eu vejo falar que um conselho fez isso. Então a gente precisa... A articulação é a atribuição. E por que não cumpre? Pois é. E aí é justamente você... Quando você... existe um ditado... Eu sou jurássica, tá? Que fala que uma andorinha só não faz verão. Mas se você se junta com o Conselho de Direitos, justamente para essas questões de planos, para essa questão do orçamento, porque eu sempre falava lá em Brasília que a gente precisava ouvir muitos conselhos de direito, porque eles que estão os conselhos tutelares, porque eles que estão na ponta, eles que trazem a demanda para a gente construir a política pública. Agora, se ele tutela o direito, mas se é o Conselho Municipal que delibera sobre as políticas, eu tenho que trabalhar juntos para a gente elaborar um plano, né? Esse plano, a gente tem N planos, né? A gente, inclusive, é uma das questões que eu tinha colocado no Conanda, a gente está trabalhando, juntar esses planos no plano decenal e cada capítulo trabalhar a questão do trabalho infantil, do plano de enfrentamento às violências que agora ampliou, né? Não é só violência sexual, mas todo tipo de violência, né? A convivência familiar e comunitária. Então, vamos trabalhando esses planos, porque essas são as diretrizes elaboradas lá pelo Conselho Nacional, que vai espraiando, sai do nacional, vem para o estadual e ela se efetiva no município, porque é no território que a coisa acontece. Agora, se esse conselho fica só esperando as denúncias chegar, ele vai enxugar gelo. Ele vai enxugar gelo, ele tem que ver aquelas denúncias, fazer uma leitura da realidade e fazer proposta para o legislativo, né, os seus vereadores, para mudar alguma questão. É a questão que eu estou observando, está faltando a educação infantil no município, o que a gente pode estar fazendo, né? E aí é aquela questão que a gente está colocando das emendas, até mesmo esses parlamentares que têm, né? Cada um tem as suas bases ou linha de investimentos, mas a educação ela é importante. Se eu quero transformar alguma coisa, eu sempre acreditei na educação. Acreditei, não, continuo acreditando na educação, que é uma via importante. Mas se a gente fica só no discurso ou na reclamação, a gente não avança. Temos que juntar forças, né? Você falou tudo. O problema é que a gente fica procurando, né? Como eu estive como conselheiro tutelar, né? Quando eu estive conselheiro tutelar, eu virei o município de cabeça para baixo. O prefeito ficava louco comigo.
o jurídico ficava louco, porque eu era muito proativo, vamos mudar isso, vamos fazer aquilo, né? E eu articulava com todo mundo. Né? E a grande questão é essa, se o conselheiro não, nesses 30 anos do Estatuto, e nesse mundo globalizado que nós estamos, com internet, informação muito rápida, né? Se eu não estiver dentro desse eixo, eu estou ali só para ser um número, né? Esperando o tempo passar. E nós não podemos, né? Nós fomos escolhidos, né? O artigo 131 traz a definição, né? E a missão do Conselho Tutelar está na segunda parte, que fala que ele é escolhido pela sociedade para zelar pelo cumprimento do direito de crianças e adolescentes. E você falou algo interessante, não é ficar enxugando gelo. O Conselho Tutelar deveria atuar antes que o problema acontecesse. Isso que você ponderou é importante, porque se eu articulo, se eu cuido para que não aconteça a violação, né, vai ser bem mais fácil. Né? E além disso, você está junto de grupos para você falar em nome de um grupo, não é só no seu nome, ou só em nome do seu município. Né? Hoje a gente tem propostas aí de trabalhar muito com questão de consórcios, né? Quem sabe a gente pensar em alternativa para fortalecer, porque se a gente fica, é igual um peixinho fora do cardume, rapidinho o tubarão come ele. Agora, se você está junto de um cardume forte, você fala em nome do grupo. Né? Então, é importante você estar participando de muita capacitação para você entender o que você está falando, porque às vezes a pessoa espera que o outro entregue tudo pronto na mão dele. Né? Se não quer ler, fica com preguiça de ler, aí eu não tenho tempo. Olha, moço, isso aqui todo dia tem mudança no estatuto, né? A gente está aí hoje buscando alternativas, inclusive de mudar resolução do CONANDA para a questão da criança indígena, porque hoje, pela cultura, a cultura, a gente tem relatos de infanticídio, né? A cultura indígena. Então, assim, há uma bandeira aí que tem muitos conselheiros aí na região que tem índios, nós temos que começar a fortalecer isso, né? Principalmente Mato Grosso do Sul, e vários outros, aqui em Minas Gerais, temos que ver, essa cultura a cultura não está acima da vida, né? Eu não acredito numa cultura que a morte faz parte da cultura, não pode, né? A vida é superior à cultura. Então, vamos estar entendendo, lendo, se profissionalizando, se capacitando cada dia mais. E aí você não precisa ficar preocupado com a eleição, não. Se você fizer isso, com certeza você vai estar assegurado aí, né, nessa recondução aí ilimitada. Porque justamente por que nós fomos favoráveis? Que foi uma discussão na época, não, a gente não quer, e muita gente do CONANDA, na época a ministra Damares, eu e outras pessoas, na época eu era secretária nacional, e eu apoiei os conselheiros. Por quê? Porque quando o conselho começa a entender a dinâmica, começava a entender, ele não podia mais se recandidatar, não podia. E agora a universidade tem que profissionalizar. E hoje, o que a gente vê no governo federal, a Escola Nacional hoje, esse mestrado que eu estou, foi uma parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? 30 bolsas de mestrado e mais 300 bolsas de pós-graduação. E sem contar os cursos que estão aí todo mês. Agora, pergunte, não vou, não, aí se inscreve, não conclui. Gente, temos que correr atrás. Né? Na minha época, quando eu era criança, quando alguém falava que tinha curso superior, os caras raspavam a cabeça, era uma festa. Né? Hoje em dia, você tem mestrado, doutorado e pós-doc e está pouco. Né? Então, o conhecimento nunca não ocupa lugar, não. Tem que correr atrás. Se você quer ser um profissional realmente respeitado, que realmente você faça frente, né? Realmente seja uma pessoa considerada, vamos dizer assim, no seu município, né? Respeitada no seu município, você tem que, não é, né? Nem sei se correr atrás, mas correr na frente. Com certeza. Ô, Petrúcia,
Tá muito gostoso o nosso papo, tá muito gostoso, né? Esse Viver Master Live, né? Com certeza, o Master quer dizer mestre, né? Eu trouxe realmente alguém que entende muito do assunto, você abriu com grande maestria essa nossa série do Viver Master Live. Mas o tempo, eu acredito que está esgotando. Aí eu não sei se está... Porque esse Instagram também é igual cabeça de juiz, a gente não sabe o que vai sair de lá. Então, o Instagram às vezes corta, às vezes não corta, então para a gente não correr o risco, 1 hora, nós vamos encerrar, também acredito que você deve ter os seus compromissos aí. Eu quero, assim, do fundo do meu coração, te agradecer, que Deus abençoe ricamente a sua vida, o seu trabalho, a sua família, os seus estudos, os seus projetos, tá bom? E agradecer também todos que participaram conosco, estiveram conosco. Eu tenho uma grande dificuldade para acompanhar aqui, gente, vocês me perdoem, porque eu não consigo acompanhar os comentários aqui, porque eu também tenho um pequeno problema de visão e eu não gosto muito de ficar usando óculos para perto, então às vezes eu não consigo acompanhar todas as letras aqui, mas você que participou, que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado pela presença, tá bom? E olha, o Estatuto da Criança e Adolescente, completando 31 anos, né? Esse aqui é o estatuto que nós montamos, né, da nossa empresa, o Viver Conselho Tutelar, e eu fico muito feliz, Petrúcia, porque muitos conselheiros tiraram foto com esse estatuto está rodando o Brasil todo aí, e isso é bom. O estatuto ele precisa estar em nossas mãos realmente, tá? Suas considerações, Petrúcia, desde já, muito obrigado. Obrigada, agradecer, né, a todos que estão nos acompanhando, né, nessa live, extremamente importante, me colocar à disposição, não só sua, mas de todo conselheiro que quiser uma live ou falar comigo, né, você tem meu contato, você pode passar para a sua rede, e quando eu lançar o livro, com certeza eu quero fazer uma live e você será alguém que vai terminar também esse livro aí. Tá bom? Opa, com todo prazer, com toda honra. Vou ficar muito feliz. Então, agradecer a todos, foi um momento muito gostoso, né? Tranquilo, passou muito rápido, né? Que pena, mas estou à disposição e muito obrigada a todos. Petrúcia, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que participaram, tá bom? E, olha, Petrúcia, só para encerrar aqui, eu também sou comedor de pão de queijo, eu sou mineiro, viu? Que legal. Eu também falo trem bom, trem chique. Todo domingo, todo sábado de manhã. É ritual nosso aqui. É cafezinho com pão de queijo mineiro. Pão de queijo mineiro porque eu faço, eu sou mineiro. Sou de Belo Horizonte. Você está morando hoje onde? Onde que você mora hoje? A cidade chama Buritama, eu estou próximo a Araçatuba e São José do Rio Preto, noroeste do estado de São Paulo. Uma cidade muito bonita aqui, aonde o Tietê é limpo. Que legal. Mas tá bom. Petrúcia, um beijão no seu coração, que Jesus Cristo te abençoe ricamente, que Deus abençoe a vida dos nossos conselheiros tutelares e também os parabéns para os conselheiros tutelares. A gente comemora em novembro, mas o Conselho Tutelar, ele nasceu juntamente com o Estatuto, então o Conselho Tutelar também está completando 31 anos. É isso aí. Completando hoje, o aniversário é hoje. É isso aí. Então, nosso parabéns. Tchau, tchau. Tchau, Petrúcia, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Né? Fiquem na paz. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Muito obrigado, Petrúcia. Deus abençoe. Eu vou sair agora, vou salvar e vou compartilhar posteriormente também no nosso canal do YouTube. Estará lá a live salva. Tá bom? Deus abençoe que não aconteça nenhum problema, viu, Petrúcia? Às vezes dá de salvar, dá um problema. Mas aí a gente vai ter que repetir, viu? Com certeza, estamos à disposição. Tá bom, muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.